Retornando à nossa videoaula da playlist PHP com programação orientada a objetos, conexão com banco de dados MySQL, nós vamos agora tratar das opções para inserir e alterar usuários que foram apresentados na tabela. Então você se lembra, vamos aqui executar novamente, você se lembra que após fazermos o login, nós somos remetidos ao principal.php. Eu tenho aqui um link usuários que nos remete para um arquivo chamado listarusuários.php. Esse arquivo nesse arquivo nós colocamos os códigos para fazer uma consulta ao MySQL e em seguida percorrer a consulta apresentando em uma tabela, em uma table, os dados consultados, neste caso em ordem alfabética. Nós deixamos as duas primeiras colunas aqui reservadas para colocarmos um link para a opção alterar, no caso alterar os dados da Maria, e aqui um link para a opção excluir. Então o início desse processo vai se fazer assim: lá na nossa classe usuário, no método preencher tabela, eu já vou deixar aqui, eu vou começar a construção, eu vou criar uma variável chamada alterar, e essa variável inicialmente recebe apenas a palavra alterar, e depois uma variável chamada excluir, que vai receber apenas o excluir. Note que nós poderíamos ter utilizado aqui imagens, viu? Ao invés de criarmos um link em uma palavra alterar e em uma palavra excluir, nós poderíamos ter colocado imagens, pequenos ícones, para que se o usuário clicasse, dispararia o processo que estamos nos propondo a construir. Muito bem, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar aqui o conteúdo da variável alterar, e aqui embaixo nós vamos colocar o conteúdo da variável excluir. Vamos atualizar a nossa tabela, a nossa página. A consulta ao banco de dados é feita novamente. E note que na verdade eu não consegui o resultado que eu queria. Foi apresentado o nome da variável alterar e excluir. Então eu vou fazer aqui uma pequena mudança. Isso aconteceu porque eu defini toda a string, iniciei e finalizei a string utilizando apóstrofos. Se eu tivesse iniciado e finalizado a string com aspas, ele aceitaria normalmente a apresentação aqui da variável e mostraria o conteúdo da variável e não o nome da variável. Mas é simples a gente resolver, é só a gente concatenar. Então eu finalizo e coloco ponto para concatenar, e aqui ponto e inicio novamente. E agora nós vamos atualizar mais uma vez. E depois de feita a consulta ao banco de dados, nós temos aqui alterar e excluir. Vamos cuidar inicialmente aqui do alterar. Nós vamos colocar um link nesta palavra alterar, que vai nos remeter a um formulário onde vamos poder alterar os dados da Ana Maria. Portanto, a primeira coisa que faremos é criar um novo arquivo, uma nova página web do PHP, e eu vou chamar esta página seguindo a mesma linha. Então lembra, classe usuário, listar usuários, e aqui nós vamos criar um formulário usuário. Inicialmente nós vamos utilizar esse formulário usuário para alterar, mas ele também vai ser utilizado para inserir. Foi criado o nosso arquivo formulariousuário.php. Eu vou excluir os comentários, e aqui a construção de um formulário. Então, utilizando o NetBeans para nos auxiliar na construção, eu vou Ctrl/espaços, eu vou criar um form
ele vai perguntar qual é a ação, qual é o action. Então, quando nós preenchemos esse formulário, nós vamos para salvar usuário.php. Os métodos serão enviados pelo método get ou pelo método post. Como nós estamos em ambiente de desenvolvimento, eu vou utilizar o método get. O nome do formulário, que eu vou chamar de form usuário, eu vou dar um clique no botão OK e ele já criou aqui o formulário. Então, form usuário apenas acabou não trazendo aqui, eu coloco manualmente o método que nós vamos utilizar é o método get. Iniciou e finalizou o nosso formulário e agora nós temos que criar campos para preencher temos que criar inputs para preencher aqueles campos que fazem parte. Nós vamos colocar o ID usuário, nome, e-mail, senha e CPF. Nós não vamos informar o número de acessos porque isso é contabilizado automaticamente pelo PHP quando nós conectamos com o banco de dados. Então, usuário, ID usuário, nome, e-mail, senha e CPF. Então eu vou criar aqui alguns inputs. Então um label que eu vou chamar de, só que ao invés de dar o nome ID usuário, eu vou chamar de código para que fique mais amigável para o usuário. Então código, e vou finalizar, vou pular de linha com o BR. Eu não sei se vocês vão ouvir aqui na gravação, mas uma chuva torrencial nesse momento, é possível que o microfone tenha até captado o trovão que acabou de ressoar aqui. Então um input do tipo text, input do tipo text. O nome deste input vai ser campo ID usuário. O valor, vamos colocar aqui o max length. Não precisamos informar o max length, digo por quê? Porque esse campo, esse input, ele não vai ser editável. Nós vamos colocar como read only. Então, vamos deixar assim por enquanto. Então, value, isso aqui vai ser importante a gente colocar. E o value nós vamos deixar em branco. Em seguida, nós vamos preencher com o nome. Então, já dei aqui um copiar, colar. O nome, e também vai ser, só que eu vou tomar bastante cuidado, tá? Eu vou copiar aqui, colar, então vai ser um input chamado campo nome, também do tipo text, e aqui eu vou colocar as duas propriedades, max length, e eu vou definir qual é o max length, e o size, que eu também vou definir qual que é o valor do size. Além disso, eu vou dizer que este campo ele é requerido, ou seja, ele é obrigatório. Como que eu vou definir o max length? A partir da construção do banco de dados. Então, a tabela usuário, ela tem nome com 50, varchar de 50. Portanto, aqui o max length vai ser 50. E o size é o tamanho da caixa de texto que vai ser apresentada. Então eu vou colocar um 30 aqui para ver como é que isso daqui está acontecendo. Então nome, o código que é o ID, o nome. O próximo item, vamos ver lá no banco de dados, é o e-mail. Então agora nós vamos no label. Um e-mail é um type do tipo e-mail, que vai se chamar campo e-mail. Qual que é o tamanho do e-mail? 100 posições, então o nosso max length ele vai ficar aqui com 100. O size vamos deixar 30 por enquanto, o valor nós vamos deixar nulo, mas isso daqui nós vamos alterar em breve. Primeiro vamos construir o formulário, e campo também é requerido. O próximo, nós vamos aqui colocar a senha. Então vai ser um input do tipo password.
que vai se chamar campo senha. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso banco de dados. A senha tem 6 caracteres. Então o nosso max length vai ser 6. Eu vou dar uma reduzida aqui, depois se for necessário a gente aumenta também, e ela também vai ser requerida. E depois da senha nós vamos fechar com o CPF. Então clique duplo para poder selecionar CPF. E é um campo do tipo, o CPF vai ser um campo do tipo text. Eu não vou utilizar campo number para CPF, eu vou utilizar como campo do tipo text. Ele vai se chamar campo CPF. O max length dele, também consultando o nosso banco de dados, vai ser de 11. Então voltamos para cá, nosso max length não vai ser de 6, vai ser de 11. E aqui eu vou deixar o 30, depois qualquer coisa nós podemos alterar. E por fim, nós vamos pular mais uma linha. Deixa eu deixar aqui no padrão. E aí nós vamos inserir um input do tipo, para um botão para poder enviar. Vai ser um input do tipo submit, que vai se chamar botão salvar, e o value dele será salvar. Então tudo bem, nosso formulário já foi criado. E aqui para testar eu vou fazer o seguinte, o layout, né? Eu vou mandar clique direito, executar esse arquivo. Então ele aciona o navegador e já apresenta direto a chamada de formulário-usuário.php. Então observe que eu preciso colocar uns BRs a mais aqui, que eu me esqueci. A formatação, apesar de eu não estar preocupado com ela, ficou horrível, né? Então o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar esse BR aqui, eu vou jogar aqui no final, depois eu jogo mais um BR aqui, e aí eu vou ajustando. Você ajusta aí também o seu, de tal forma que nós vamos deixar o nosso formulário mais ou menos isso. E mais um BR aqui, vamos ver como é que vai ficar a apresentação. Então clique direito, executar o arquivo ou apenas Shift F6. Então tá lá, código, nome, e-mail, senha e CPF. Ao clicar no botão salvar, nós seremos remetidos para o arquivo salvarusuário.php. A única coisa que ficou faltando, pelo menos nessa etapa inicial, é dizer que este campo aqui vai ser read only. Então read only recebe read only, de tal forma que nós não poderemos, só que aqui eu disparei todo o comando, não era isso que eu queria. Eu quero executar esse arquivo. Então nós não poderemos editar o código. Olha lá, eu cliquei, estou tentando digitar alguma coisa, não vai dar certo. Aqui o nome tudo bem, o e-mail, a senha, o CPF, tudo certo, né? Eu não vou dar o clique no salvar porque não vai funcionar, mas essa é a ideia da construção inicial do nosso formulário PHP. Na próxima videoaula nós vamos fazer o seguinte. Agora sim eu vou executar todo o nosso projeto para poder explicar para vocês. Na próxima videoaula nós vamos fazendo login. Ao clicar no link que vamos inserir aqui, ó, em alterar, nós seremos remetidos para o formulário usuário e teremos que fazer com que os dados, no caso da Ana Maria, sejam apresentados neste formulário que nós acabamos. Então aqui tem que trazer o ID da Ana Maria, o nome, o e-mail, a senha e o CPF para que nós possamos alterar. Então esse é o trabalho da nossa próxima videoaula, quando nós vamos embutir aqui código PHP para a construção, finalizar a construção do nosso formulário. Então vamos com calma, mas vamos seguindo. Te encontro para dar sequência na próxima videoaula. Até já!